Alguns ouvem vozes. Eu ouvi padrões. Sou Eleanor Voss, doutora em neurociência auditiva. Ou talvez, apenas uma mulher solitária com tempo demais e perguntas de menos. Antes da queda, eu trabalhava em um laboratório da Universidade de Bright Vale, pesquisando a maneira como o cérebro interpreta sons que ainda não compreende. Sons que provocam medo, que nos fazem olhar para trás, mesmo sem sabermos por quê. Era uma obsessão acadêmica. Agora, é sobrevivência. Faz semanas, talvez meses, que vivo nesse velho observatório abandonado no alto da colina. Parece simbólico, né? Uma cientista no topo do mundo, tentando decifrar o que vem de baixo. Mas não era isso. Eu só precisava de silêncio e altura. A maioria das criaturas não gosta de altura. No dia 14 de março, às 3h22 da madrugada, meus equipamentos captaram um som que não deveria existir. Não foi um ruído comum, nem algo gerado por falhas técnicas. Foi uma sequência harmônica, repetida 3 vezes, em diferentes frequências, como uma senha ou um código. Eu comparei com todos os bancos de dados da NASA, do SETI, do Exército, nada. O som estava fora dos padrões terrestres, mas ativava áreas específicas do cérebro humano. Medo, alerta, antecipação. Registrei tudo. Mandei relatórios. Fui ignorada. Primeiro, por protocolo. Depois, por conveniência. Por fim, por medo. 3 dias depois, minha supervisora desapareceu. Uma semana depois, a universidade inteira estava em ruínas. Quando a invasão começou de verdade, eu já estava isolada. Tinha comida enlatada, baterias solares, água limpa, mas nenhum plano de fuga. Só minha pesquisa. E os sons. Eu os ouço até hoje. Às vezes no rádio, às vezes no vento, às vezes dentro de mim. No dia da queda de Bright Vale, um sinal atravessou todas as frequências. Ela é a chave. A voz era distorcida, mas não desconhecida. Eu já tinha ouvido aquele padrão de codificação antes. Na Deep Web, em fóruns de conspiracionistas, e mais tarde em interceptações militares. Era Shade, o fantasma digital, o traidor invisível, o único humano que, talvez, entende o que está acontecendo tanto quanto eu. Ou mais, ele sabia de mim, e eu precisava saber por quê. Na noite seguinte, enquanto revia as ondas de rádio no gerador de espectrograma, 2 figuras chegaram. Um homem sujo de graxa, olhar firme, e uma mulher fardada, sangrando, segurando um objeto que pulsava uma luz estranha. Rafa Mitchell e Amanda Brooks. Os nomes deles estavam nos arquivos do Shade, conexões que eu ainda não compreendia. Mas naquele momento, tudo o que eu via era o dispositivo que Amanda carregava. Ele era militar, mas também era meu. Eu o reconheci, pelo formato, pelos circuitos, pelo sinal. Isso não é deles, é nosso, mas modificado. E naquele instante, tudo mudou. Não era mais só sobre estudar os sons, era sobre entender o propósito, sobre quem estava nos ouvindo e por que agora eles pareciam querer ser ouvidos também. O dia em que tudo começou era, ao menos para mim, mais silencioso do que os anteriores, e isso era estranho. O observatório ficava a cerca de 15 quilômetros do centro de Bright Vale. Isolado, sim, mas ainda exposto o suficiente para captar os resquícios da vida urbana. Buzinas distantes, sirenes de madrugada, o zumbido dos postes de luz quando a cidade adormecia. Naquela madrugada, nada disso veio. Era como se o mundo tivesse prendido a respiração. Despertei com o alarme suave da estação meteorológica às 4h. Sempre programei tudo para funcionar com energia mínima. Painéis solares, baterias de lítio, reaproveitamento de componentes antigos. Costumo brincar que meu abrigo é uma fusão entre um laboratório improvisado e uma cabana de apocalipse. Levantei, acendi o painel de monitoramento. A temperatura estava estranhamente estável. 0 vento, umidade alta. Isso me chamou a atenção. Dias sem vento nessa altitude eram raros. Fui até o pequeno gerador de rádio e ajustei o dial para minha frequência habitual de escuta, 174.75 MHz, um canal geralmente usado para testes militares. O que eu esperava ouvir? Talvez algum ruído codificado, algum padrão estranho, mas o que recebi foi pior. Silêncio. Não o silêncio comum, de estática ou ausência de sinal. Era um silêncio absoluto, como se o próprio canal tivesse sido apagado do ar. Tentei outros, rádios civis, estações meteorológicas, rádio amador, nada. Nem interferência, nem chiado.
A ausência total de resposta já era uma resposta. Às 4h15, liguei meu espectrograma portátil. Não para detectar sons audíveis, mas padrões subsonoros e vibrações incomuns. O tipo de coisa que meu cérebro aprendeu a reconhecer antes mesmo de entender. E ali estava. Uma linha, fina, constante. Como uma batida cardíaca em repouso, vinda de algum lugar no leste. A frequência era exatamente 1420 MHz. A mesma usada em pesquisa SETI para rastreamento de sinais extraterrestres. Coincidência? Nada mais parecia coincidência. Preparei um café instantâneo e abri meu caderno de anotações. Não uso o computador para tudo. O papel tem sua forma de guardar verdades sem ruídos externos. Escrevi 0416, ruído contínuo, 1420 MHz, sem resposta de canais civis, umidade fora do padrão, vento ausente, silêncio absoluto. Algo está acontecendo. Às 4h30, notei que o céu começava a mudar. Não era amanhecer ainda. Era como se uma névoa elétrica, esverdeada, tomasse o horizonte de forma sutil. Fenômeno atmosférico? Talvez, mas não parecia. Saí para o terraço do observatório com meu gravador de campo. Enquanto ajustava os filtros, ouvi um som que gelou minha espinha. Não vindo do rádio, nem do céu. Veio de dentro da terra. Uma pulsação. 3 batidas. Uma pausa. Mais 2. E então, nada. Era como se o solo estivesse vibrando com uma linguagem própria. Corri de volta para dentro. Salvei o trecho. Comparei com o padrão sonoro de 14 de março. Era o mesmo. E foi nesse momento que senti, não apenas o medo, mas a certeza. Eles estavam aqui. Ainda não havia explosões, nenhuma nave, nenhum ataque. Mas os sons já tinham chegado. Às 4h52, meus equipamentos começaram a falhar. Primeiro, o espectrograma piscou. Depois, as luzes piscaram. O rádio soltou uma única frase, misturada com chiado. Eles estão vindo. Não consegui identificar se era shade ou outro sinal corrompido, mas reconheci o padrão. Aquela distorção era típica das transmissões que vinha tentando decodificar há semanas. Desci para o porão, peguei a mochila de emergência, máscara, lanternas, remédios, discos rígidos com todas as minhas pesquisas. Incluí o gravador com os últimos registros. Fechei tudo com fita metálica para proteger dos campos magnéticos. Às 5h em ponto, o céu ficou branco. Não o branco de luz, o branco de um apagão. A cor da ausência total de cor. Como se os olhos não pudessem mais entender o que estavam vendo. Todos os sistemas desligaram. Meu relógio digital congelou. O gravador, também. Só o meu coração continuava batendo. Rápido, trêmulo, tentando se manter em um mundo que havia perdido completamente o ritmo. E então, eu ouvi. Não do rádio, não da terra. Dentro de mim. Ela é a chave. Fechei os olhos. Respirei. E pela primeira vez em muitos anos, não tentei entender. Apenas sobrevivi. A primeira explosão não teve som. Estava no laboratório subterrâneo, tentando religar o painel manualmente, quando o teto tremeu como se o próprio ar tivesse perdido sua estrutura. Poeira caiu dos cantos. Instrumentos vibraram. Mas não houve barulho. Nenhum estrondo. Nenhum impacto reconhecível. Só uma pressão. Como se algo gigantesco tivesse rasgado o espaço do lado de fora, sem avisar. Subi correndo os degraus de concreto até a escotilha do terraço. O céu, antes branco como cega cegueira, agora estava tingido de azul profundo, um azul impossível, quase líquido. A luz era errada, parecia nascer de dentro das nuvens, como se o céu estivesse iluminado por baixo. Foi quando vi a primeira nave. Não era uma nave no sentido tradicional. Não havia jatos, não havia partes visíveis, não havia lógica humana. Era como uma ferida flutuante no ar. Uma estrutura que dobrava o espaço ao redor, ondulando o ar como calor sobre asfalto. E abaixo dela, cápsulas. Elas caíam como sementes, sem ruído, sem pressa. E onde tocavam o chão, sumiam. Mas segundos depois, coisas começavam a caminhar. Humanoides. Altos, esguios, pele cinzenta quase translúcida. Olhos, sem nada. Não era fúria que se via neles, nem prazer. Era foco, propósito. Não vieram correr, nem conquistar. Vieram executar. Peguei o binóculo. Abaixei o zoom. Consegui ver 2 dessas criaturas se aproximando de um carro parado na rodovia abaixo. Um homem saiu, desesperado, gritando algo que não conseguia ouvir. Ele apontou uma arma. Atirou. As balas pararam no ar, literalmente. Ficaram suspensas por um segundo.
E então, caíram. Um dos alienígenas fez um gesto simples com a mão. O corpo do homem se dissolveu. Não em sangue, em partículas. Como se tivesse sido desligado da realidade. O que mais me assustou não foi a morte. Foi o método. Silencioso, preciso, quase clínico. Corri para dentro. Acionei o sistema de bloqueio do observatório. Não era muito. Apenas trancas mecânicas e placas metálicas que eu mesma instalei. Peguei meu tablet, ainda desligado, e tentei religar com bateria reserva. Consegui acessar parte dos arquivos, especialmente os últimos logs sonoros. O padrão se repetia em todos os espectros. 3 pulsos, uma pausa, 2 repetições, e uma variação final, que parecia emitir uma espécie de chamada, como um eco, como se algo tivesse sido ativado, ou chamado. Às 5h45, as luzes externas de toda a cidade abaixo se apagaram. Bright Vale sumiu no escuro. E, ao mesmo tempo, algo brilhou nos céus, pequenos pontos vermelhos, girando em círculos, como faróis invisíveis até então. O céu tinha sido mapeado. Peguei a única arma que tinha, um bastão de choque feito com sucata militar. Não confiava nele. Era mais pela sensação de controle do que por real defesa. Às 6h em ponto, ouvi passos. Do lado de fora. Não eram humanos. Eram leves demais. Precisos demais. Encostei a orelha na parede. Senti a vibração antes do som. Eles não pisavam. Eles deslizavam. Um sussurro cortou o silêncio. Não pelo rádio, pela parede. Eleanor. Recuei. Arfei. Olhei em volta como uma criança que ouviu seu nome no escuro. Ninguém sabia que eu estava ali. Ninguém. Humano. Me escondi atrás da prateleira de instrumentos. Segurei o bastão com as 2 mãos. Os passos se afastaram. Silêncio. Depois, algo pior. O som voltou, mas não como antes. Era uma frequência específica. Algo que ativava as paredes. Como se minha casa, meu santuário, estivesse sendo lido. Os objetos metálicos começaram a vibrar. Meus arquivos sonoros começaram a tocar sozinhos, todos ao mesmo tempo. O caos perfeito. Tapei os ouvidos, gritei para dentro. Mas dentro de mim havia algo mais. Você nos ouviu primeiro. As palavras não eram faladas. Eram impressas. Na mente. Na pele. A pressão aumentou. Os vidros do painel estouraram. Chamas? Não. Campo de energia. Então tudo cessou. De repente. Como se alguém tivesse cortado o fio. Quando abri os olhos, havia uma luz fraca vindo da porta de emergência, a que levava ao antigo túnel de abastecimento. Ela piscava. Não elétrica, bioluminescente. Fui até lá, hesitante. E no chão, no meio da trilha de concreto rachado, uma mensagem, riscada com o que parecia ser carvão ou sangue. Procure Shade. Olhei para os lados. Não havia ninguém. Apenas rastros, de algo, ou alguém, que me conhecia. Saí. Caminhei até onde meus pés deixavam. E, no alto da colina, olhei para o inferno que tomava Bright Vale. Era o fim de tudo. Mas, de algum modo, também era um começo. Eu nunca pensei que veria o fim de uma cidade. Mas Bright Vale não acabou com fogo nem ruínas. Ela colapsou em silêncio. Aos poucos, como um animal envenenado, que primeiro para de se mover, depois de respirar. Eu desci do observatório antes do sol nascer. O céu permanecia naquele azul irreal, vibrando com pontos vermelhos em rotação contínua. O ar estava carregado, e a eletricidade estática me fazia sentir como se estivesse presa num campo invisível. Cada fio de cabelo parecia se erguer em alerta. O túnel de abastecimento me levou até uma saída lateral, próximo à zona industrial antiga. Um lugar esquecido, onde os armazéns enferrujavam há décadas. Lá, pela primeira vez, vi o que restava das pessoas. Não corpos, mas roupas, sapatos, celulares no chão, com telas congeladas em chamadas não atendidas. Alguns ainda tocavam. Toques de celular no apocalipse. Um lembrete cruel de que tudo tinha sido normal até poucos minutos atrás. Caminhei devagar, tentando manter o controle da respiração. Não sabia onde estava indo, mas sabia que não podia ficar parada. O padrão dos sinais sonoros ainda ecoava na minha cabeça, como se meu próprio cérebro tivesse se sincronizado com aquela frequência maldita. Foi então que ouvi algo diferente. Gritos, humanos. Me aproximei de uma loja de conveniência saqueada e vi um grupo de 3 pessoas se escondendo atrás do balcão. 2 adultos e uma criança. Estavam tremendo, cobertos de pó e sangue seco. O homem me apontou uma arma improvisada. Um pé de cabra com uma faca presa na ponta. Levantei as mãos. Eu não sou uma ameaça, disse. Meu nome é Eleanor.
Sou cientista. A mulher me puxou para dentro e trancou a porta atrás de mim com uma corrente. Eles falavam pouco. O medo tinha engolido qualquer capacidade de conversa. Mas contaram, em sussurros, o que viram. Eles não vêm todos juntos, disse o homem. Eles vêm como se escolhessem. Um de cada vez, completou a mulher. Sempre olhando, sempre ouvindo. A criança não falou, mas me encarava. Olhos grandes, assustados. Ela segurava um gravador portátil, um igual ao meu. Mostrei o meu, e ela apontou para o dela. Apertei o play. Um som, grave, irregular, intermitente. Uma variação do padrão. Era como se os invasores estivessem usando os gravadores humanos para propagar sua presença, como antenas ou como iscas. Desligue isso, pedi. O pai hesitou, mas obedeceu. 5 segundos depois, o teto da loja explodiu. Sem luz, sem barulho, como se tivesse sido cortado com lâmina de silêncio. Um dos invasores caiu no meio da loja. E eu vi, de perto, pele azulada, roupas que não eram roupas, estrutura corporal fina, mas letal. Ele não se mexia como nós. Não tinha hesitação. O olhar era puro cálculo. O homem atacou com o pé de cabra, mas foi inútil. O Elien apenas ergueu a mão, e o corpo do homem foi jogado contra a parede como se fosse feito de papel. A mulher gritou. A criança apenas fechou os olhos. Eu corri. Não pensei. Só corri. Não olhei para trás. Só corri. Dobrei esquinas. Atravessei corredores destruídos. Pulei sobre pedaços de concreto. A cidade estava desmoronando. Não pelas explosões, mas pela ausência. O silêncio era pior que qualquer som. Cheguei até o antigo prédio do correio. As portas estavam arrombadas. Papéis voavam. Computadores derretidos. E no centro da sala, algo que me fez parar. Um círculo. Perfeito. Queimado no chão. E dentro dele, um símbolo. Não reconheci, mas senti. Era como se o símbolo tivesse sido feito para mim. Meu coração bateu mais forte. Tirei uma foto com meu tablet. Uma das poucas coisas que ainda funcionava com bateria. No instante em que a câmera capturou a imagem, a tela piscou e uma nova pasta surgiu. Nome: Zona Nula. Cliquei. Vazio. Mas o nome me fez lembrar. Na universidade, havia registros secretos sobre um projeto militar que estudava a interferência de som em zonas de silêncio absoluto. Era chamado assim: Zona Nula. Classificação máxima. Localização: desconhecida. O que antes era teoria, agora parecia ser um ponto no mapa da invasão. Continuei em frente. Tentei ligar o rádio portátil, chiado, mas por um breve momento, uma voz surgiu, fraca, mas inconfundível. Evitem o refúgio verde. Não é um abrigo, é uma armadilha. Era Shade, outra vez. Agora, não era só sobre sobrevivência, era sobre encontrar ele e entender o porquê dessas mensagens estarem ligadas a mim. Por volta das 8h30, cheguei a um cruzamento. Ali, vi Rafa e Amanda pela primeira vez. Ela estava ferida, mas carregava algo, um dispositivo estranho, brilhando em azul pulsante. Ele me reconheceu antes mesmo de eu falar. Você é a cientista, a doutora dos sons, e vocês são as vozes do Shade, respondi. Amanda mostrou o objeto. No momento em que toquei, senti um arrepio atravessar minha espinha. Era tecnologia nossa, mas alterada, modificada com princípios que eu não compreendia. Isso não é deles, é nosso, sussurrei. Mas, modificado. Os dois me olharam em silêncio. E então, do rádio de Amanda, outra transmissão de Shade. A chave está com ela. Não era coincidência. Eu fazia parte disso. E naquele instante, compreendi. Eu não estava tentando entender a invasão. Eu era parte do que eles estavam tentando entender. Eu achava que o pior viria de cima, das naves, dos invasores, dos olhos vazios e das armas silenciosas. Mas o pior ainda estava entre nós. Após encontrar Rafa e Amanda, seguimos juntos rumo ao setor sul da cidade. Eu os guiei até uma antiga estação de tratamento de água, onde havia um dos meus pontos de escuta mais potentes. O lugar estava praticamente intacto, isolado, escondido sob vegetação e entulhos. Por um breve momento, ali dentro, senti algo próximo de segurança. Amanda tratava os próprios ferimentos com uma calma quase antinatural. Rafa mantinha a vigília na entrada, sempre atento. Eu analisava o dispositivo modificado. A estrutura interna era parcialmente familiar. Um transmissor neural,
usado em experimentos militares para mapear a atividade cerebral sob estresse. Mas havia algo a mais. Um núcleo pulsante que emitia microfrequências em padrão reverso ao som dos invasores. Eles estão tentando entender a nossa mente, murmurei. Mas parece que alguém tentou inverter o processo. Inverter? Como assim? Rafa perguntou. Como se esse aparelho tivesse sido reconfigurado para ler eles, para compreender os padrões deles. Você acha que alguém do nosso lado fez isso? Ou alguém que era do nosso lado, antes? Amanda se calou. Seus olhos ficaram escuros por um momento, como se lembrasse de algo. Na base 27, havia um oficial que sabia demais. Ele desapareceu antes do ataque. Sempre andava com uma pasta preta e falava sobre preparação antecipada. Um infiltrado? Perguntei. Ou um traidor? Ela respondeu. Antes que continuássemos, ouvimos vozes vindo do corredor externo da estação. Gritos abafados. Discussão. Sobreviventes? Rafa sussurrou. Ficamos em silêncio, esperando. Então, 3 figuras surgiram. 2 homens e uma mulher. Armados com pedaços de ferro, facões improvisados, roupas rasgadas, olhos paranoicos. O líder, um homem alto de cabelo raspado e pele escurecida pela sujeira, apontou para nós. Saiam da frente. Esse lugar agora é nosso. Rafa deu um passo à frente. Não estamos aqui para lutar. Só estamos tentando sobreviver. E esse é o problema. O homem respondeu. Vocês ainda acham que tem nós, mas agora só tem eu. A mulher ao lado dele parecia hesitar. Tinha um corte profundo na perna e segurava um rádio rudimentar. O mesmo modelo que Shade usava para enviar sinais. Ela nos olhou com estranheza. Depois fixou o olhar em mim. Você é a cientista. Assenti, lentamente. Ela se aproximou, ignorando os olhares do grupo. Ouvi sua voz, no canal 18, antes da queda. Isso é impossível. Eu nunca transmiti em canal aberto. Eu sei, mas te ouvi. O homem não gostou da aproximação. Agarrou o braço dela e a empurrou para trás. Ninguém aqui vai seguir ordens de uma maluca. Ela não é maluca, a mulher respondeu. Ela entende o que está acontecendo. Ela pode nos tirar disso. Não existe saída, o homem gritou. O mundo acabou. Vocês não entenderam ainda? Houve tensão. Silêncio. Amanda levantou lentamente o dispositivo. Talvez isso mude alguma coisa. Os olhos do homem brilharam. Isso é dos alienígenas? É nosso. Modificado. Respondi. Então serve para algo. Dá aqui. Não, disse Rafa. A gente não sabe o que ele faz ainda. Pode ser perigoso. O homem avançou. Rápido. Amanda sacou a arma. Mas ele já estava perto demais. Luta. Corpos no chão. Gritos. Eu fui empurrada contra a parede. O rádio da mulher caiu, estourando ao tocar o chão. No meio da confusão, o dispositivo foi lançado para longe. Tudo parou quando um som ecoou. Zumbido crescente. Frequência 1435. Todos ficaram imóveis. O som vinha do próprio dispositivo, como se estivesse reagindo ao conflito. O que é isso? O homem gritou. É um alerta, disse Amanda. Algo está se aproximando. Por culpa de vocês, ele rosnou. Vocês são o farol que atrai eles. E então atirou. Mas não contra Amanda. Contra a mulher ferida. Aquela que acreditava em mim. Ela caiu. Sem som. Como todas as vítimas caem agora. O disparo fez o dispositivo vibrar intensamente. A luz azul se tornou vermelha. E, do lado de fora, ouvimos passos, não correndo, não marchando, deslizando. O invasor entrou sem pressa, como se já soubesse. O homem tentou atirar de novo. A arma parou no ar, flutuou, girou e depois se desintegrou. Amanda me puxou. Rafa pegou o dispositivo. Corremos por um túnel lateral. O invasor não seguiu. Ele ficou, com o corpo da mulher e com o traidor. Não ouvimos gritos, apenas o som do rádio quebrado, tocando um fragmento de voz. Colmeia 0, origem do pulso. Horas depois, nos abrigamos em um edifício abandonado no centro velho. Amanda estava em silêncio. Rafa mexia no dispositivo, tentando entender como parar sua emissão. Eu me sentei num canto, peguei meu caderno e escrevi: o ser humano ainda é o maior perigo. Traições brotam do medo. E o medo é a música preferida deles. Foi Rafa quem encontrou o mapa. Dobrado dentro de uma caixa de ferramentas abandonada no subsolo do edifício onde nos escondíamos. Papel antigo, cheio de anotações manuais, traçados em vermelho, azul e uma linha preta que terminava num ponto cercado por um círculo grosso. Zona nula. Shade? Amanda perguntou.
Tem o padrão dele, respondi. Anotações codificadas, referências cruzadas. Ele nos deixou esse caminho. E se for uma armadilha? Rafa disse. Tudo já é uma armadilha, Rafa. Amanda respondeu. Só resta escolher em qual cair. Seguimos antes do amanhecer. 3 sombras se movendo por entre ruínas, passando por carros virados, postes tortos e o que restava da cidade. A zona nula estava no coração industrial de Bright Vale, um lugar que já era estranho antes da invasão, onde eletrônicos falhavam, o som desaparecia e ninguém conseguia passar muito tempo sem adoecer ou delirar. E mesmo assim, fomos. A caminhada durou horas. O silêncio piorava a cada quilômetro. Não silêncio comum, mas a ausência do som do mundo. Nossos passos não ecoavam. As palavras morriam assim que saíam da boca. O rádio de Amanda, mudo. O dispositivo que carregávamos vibrava sem emitir nada. Quando chegamos à zona, entendemos por quê. Era como entrar num espaço fora da realidade. O ar parecia mais denso. O tempo, mais lento. No centro, havia um prédio cilíndrico, de metal escuro, parcialmente enterrado. Um tipo de silo ou torre invertida, sem portas, sem janelas, mas com uma entrada aberta na lateral. Um arco negro onde nem a luz entrava. Eu sabia o que era aquilo, sem dúvida. Era a Colmeia Zero. Não porque reconhecia o lugar, mas porque o meu corpo respondeu antes da minha mente. Calafrios, náusea, dores nas têmporas. Amanda foi a primeira a entrar. Rafa segurou meu braço antes que eu a seguisse. Tem certeza? Nunca tive, mas já estamos dentro. De tudo. Lá dentro, não havia escadas, nem corredores. Apenas uma rampa em espiral que descia cada vez mais fundo. Luzes piscavam no teto como estrelas nervosas. E sons, distorcidos, voltaram. Eram fragmentos de vozes. Nossas vozes. Gravações dos nossos próprios diálogos, misturados com sons da invasão, com gritos, com comandos. Era como se aquele lugar estivesse nos estudando há dias, semanas, anos. No fim da espiral, uma sala circular. No centro, o mesmo cubo flutuante que Léo havia descrito na gravação anterior. Mas agora, ele estava diferente. Aberto, dividido em camadas giratórias, como engrenagens vivas feitas de luz e metal líquido. E ao redor dele, estavam eles, 3 figuras, paradas, observando, mas não atacaram, não se mexeram, apenas nos olharam, como se esperassem algo. Eles sabem que estamos aqui, Amanda sussurrou. Eles nos deixaram entrar. Rafa completou. Eu avancei, aproximei-me do cubo, e no instante em que cheguei perto, tudo ao redor desapareceu. A sala sumiu, as figuras também, só restou o vazio, e uma única imagem, minha própria mente, projetada, aberta, escancarada. Vi memórias, vi minha infância, meu pai me ensinando a escutar o mundo com olhos fechados. Vi a universidade, os sinais, as noites sem dormir. Vi o momento em que ouvi o padrão pela primeira vez. E vi algo mais. Vi o governo, assinando acordos, silenciando cientistas, usando os sinais para manipular pessoas. E então, vi Shade, não como um vulto ou uma voz, mas como um homem, de terno, com olhos tristes. Eles não querem nos matar. Eles querem aprender o que nos torna humanos antes que isso acabe. Voltei para a sala. Amanda me segurava, desesperada. Rafa gritava algo que não ouvia. O cubo havia parado de girar. Uma das criaturas andou até mim. Tocou minha testa com a ponta de 2 dedos. E então falou. Não com palavras. Com intenção. Você tem a chave. Que chave? Rafa gritou. Ela não sabe de nada. A criatura se virou para ele. E respondeu, em voz clara, com sotaque estranho, mas perfeito. Ela entende. Nesse momento, Amanda levantou o dispositivo. E algo dentro dele respondeu. Uma luz se acendeu no cubo. Os padrões sonoros começaram a se inverter. O chão vibrou. Eleanor, o que está acontecendo? Amanda gritou. É um tradutor, eu disse. Eles usaram o padrão cerebral humano como base. Esse aparelho é a ponte. Eles nos escolheram porque nossos cérebros ainda são capazes de entender. Entender o quê? Rafa perguntou. Antes que eu pudesse responder, um som cortou tudo. Um novo sinal. Mais forte, mais violento. O cubo explodiu em luz. As criaturas se dispersaram. E uma voz preencheu o espaço. Interferência identificada. Protocolo de contenção iniciado. Não era a voz dos alienígenas. Era humana. Algo.
ou alguém, do nosso lado estava tentando impedir o contato. As paredes começaram a colapsar. Chamas azuis surgiram das frestas. O metal derretia. Amanda me puxou. Precisamos sair! Agora! Rafa segurou o dispositivo. A tela mostrava um ponto vermelho piscando. Refúgio verde. Ativo, corremos. Escapamos por um túnel lateral que dava para o esgoto seco da cidade. A colmeia desmoronou atrás de nós, engolida em luz e poeira. Lá fora, o céu ainda pulsava, mas algo havia mudado. Eles nos deixaram ver, nos deixaram ouvir. E o mundo, agora, estava diferente. A cidade não silenciou. Ela se adaptou ao silêncio. Bright Vale agora parece uma fotografia em desbotamento contínuo. Os sons ainda existem, mas mudaram de lugar. Deixaram de habitar o ar e passaram a morar dentro de nós. Desde a colmeia zero, tudo mudou. Os invasores não atacaram mais. Não naquele dia. Não ali. É como se o encontro que tivemos, eu, Rafa, Amanda, tivesse alterado algo no padrão. Como se nossa presença naquele lugar tivesse sido prevista. Ou necessária. Shade dizia que havia uma chave. Agora eu sei. A chave não era um objeto. Era uma mente disposta a ouvir. Eles não buscavam aliados. Buscavam eco. Sinais de consciência além do instinto. De percepção além da defesa. E nós demos isso a eles. Por escolha. Ou por desespero. Amanda segue tentando entender o lado militar da história. Quer saber quem, entre os nossos, colaborou com o que está acontecendo. Ela carrega culpas antigas, feridas abertas, mas no fundo, carrega esperança também, mesmo que disfarçada de raiva. Rafa é o elo entre a razão e a fé. Ele viu sua cidade desaparecer, seus vizinhos virarem poeira. E mesmo assim, quando tudo parecia perdido, ele nos puxou para a frente. Ele ainda acredita, não em governos, não em promessas, mas em pessoas. E eu continuo ouvindo. Todos os dias, ao acordar, escuto padrões que ninguém mais percebe. Ondas que se escondem no ruído branco. Frequências que não deveriam existir, mas persistem. E uma delas, a mais recente, traz uma palavra repetida várias vezes. Verde. O refúgio verde, aquele que Shade dizia ser uma armadilha, está ativo. O sinal dele reapareceu. E dessa vez, está se movendo. Não é mais um lugar, é um vetor, uma direção. Isso significa que alguém, ou algo, está levando essa solução para outro ponto. E se for o início do segundo estágio da invasão? E se a conversão já tiver começado? Nosso grupo precisa decidir: fugir ou seguir o sinal? A resposta a mim, no fundo, já é clara. Mesmo com medo, mesmo sem garantias, nós vamos seguir. Porque tudo que vimos, tudo que ouvimos, aponta para um fato inegável. Eles ainda estão nos estudando. E agora, nós também estamos estudando eles. Fecho este registro com um pensamento que não me sai da mente desde aquele dia na colmeia zero. A primeira coisa que um som faz é procurar alguém para ouvi-lo. Se você está ouvindo isso agora, é porque ainda há alguém escutando. E isso, por si só, já é resistência.